Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai explicar a causa do aumento do preço dos ovos, né? Vai também falar sobre o agro, né? O que é que pode ser feito com relação a isso e outras questões. Porque as exportações dos ovos brasileiros dispararam em meio à crise de gripe aviária nos Estados Unidos. Ou seja, a gripe aviária está matando, né, um monte de aves, né, de galinhas lá nos Estados Unidos e destruiu a produção de ovos local, a produção de ovos dos Estados Unidos. Aí qual foi a solução? Né? A solução deles lá foi comprar os nossos ovos, né? Comprar os ovos não só do Brasil, né, vindo do exterior, inclusive os ovos brasileiros, nos ovos produzidos no Brasil. E com a alta dos preços no âmbito internacional, passou a ser extremamente lucrativo para os produtores nacionais exportar os ovos brasileiros para os Estados Unidos. Só que, e aí é uma questão da lei da oferta e da demanda. A demanda de ovos nos Estados Unidos fez o preço dos ovos aumentar, né? A quantidade de oferta de ovos no mundo caiu por causa da gripe aviária. Então, o preço dos ovos subiu em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ficou claro? Isso aqui explica a alta do preço dos ovos. A competição. A partir do momento que os Estados Unidos começou a competir pelos ovos brasileiros com preço em dólar, né, o preço sobe. Né? Só para vocês terem uma ideia de quanto foi que as exportações subiram, né? As exportações aumentaram 57,5% em fevereiro, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Né? Os preços dos ovos atingiram recorde nos Estados Unidos em meio a surtos de gripe aviária, forçando o país a recorrer a importações, isso beneficiando o agro brasileiro. Bem, o que é que o Brasil pode fazer nesse caso? Né? O Brasil teria algumas alternativas, talvez taxar a exportação, né? Tentar tributar a exportação para tentar fazer mais interessante, para que fosse mais interessante, em vez de exportar, que os ovos fossem oferecidos no mercado nacional, né? Menos exportados e mais oferecidos no mercado nacional, para tentar baixar o preço dos ovos aqui. Outras estratégias poderiam ser utilizadas além dessa. Né? Eu já falei que o estoque regulador, né, isso é mais para safras, deveria estar sendo remontado. E parece que o governo já dá sinais de que vai sim trabalhar para remontar estoque regulador. Agora, e que faz mais sentido na questão de safras e tal. Agora, é fundamental entender o seguinte: esse exemplo ajuda a gente a compreender por que é que o meu vídeo sobre taxar os ricos e que não adianta eles irem embora, por que é que aquele vídeo é tão importante, por que é que vocês precisam compartilhar esse vídeo. É um vídeo recente, eu publiquei sábado de manhã, né? Se taxar os ricos, eles vão embora, eu dou uma resposta. E qual é a conexão entre as duas coisas? Qual é a conexão desse vídeo, do preço dos ovos, com aquele vídeo? Isso é muito importante de entender. E isso é muito importante, por isso que esse vídeo e aquele é muito importante que vocês compartilhem. Porque esse episódio mostra que quando um país mais rico, no caso dos Estados Unidos, ele tem uma crise, ele pode acabar produzindo o aumento dos preços no Brasil. Porque é um país que tem uma moeda mais forte, o dólar, e se ele tem um problema de produção, o que é que acontece? Os ricos de lá e a classe trabalhadora de lá, que ganha em dólar, por isso o salário mínimo de lá, embora baixo para o padrão de consumo dos Estados Unidos, é alto quando comparado com o brasileiro, né? 7,9 dólares a hora, ele é alto para comparar com o brasileiro, porque o dólar vale muito mais do que o real. Então, quando o americano, estadunidense, ele está competindo com o brasileiro pelo mesmo ovo, não é? É claro que para o agronegócio vai ser muito mais interessante mandar o ovo para lá, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Mesmo levando em conta as taxas de exportação, de transporte, mesmo levando em conta tudo isso, isso acaba sendo diluído na grande quantidade e acaba valendo a pena. Isso significa
fundamentalmente que quando você taxa os mais ricos, você taxa o lucro das grandes corporações, quando você taxa, por exemplo, exportações para os Estados Unidos, para que a safra seja, e para que os ovos, a produção seja oferecida aqui, isso tem um impacto na formação do preço. Uma das coisas que eu argumento naquele vídeo é que se a gente taxasse renda passiva advinda de aluguéis em grande quantidade, ou seja, empresas especializadas em aluguéis, gente que tem 10, 15 apartamentos. Não estou falando você que tem 4 apartamentos alugados pequenos, não. Eu estou falando quem tem muitos, sabe? Quem se especializa na especulação imobiliária. Se a gente taxar essa renda passiva e esse pessoal chegar ao ponto de dizer, olha, não vale a pena trabalhar com especulação imobiliária, vamos vender. Vamos colocar isso no mercado e colocar à venda. O preço dos apartamentos vai cair por causa do aumento da oferta. Se a gente estimular, vamos pegar um exemplo para o Brasil. Se o Brasil estimular através de tributos, através de incentivos e mecanismos, a produção de ovos e que os ovos fiquem aqui no Brasil, que os ovos não sejam exportados. O que vai acontecer com o preço dos ovos? O preço dos ovos vai cair. Se a gente estimular a produção de comida, tudo que o brasileiro come, e criar mecanismos para que mais dessa produção fique no Brasil, o que vai acontecer com os preços, com o aumento da oferta? Eles vão ficar mais baixos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por quê? Porque baixar o preço da comida beneficia a classe trabalhadora, que gasta mais da sua renda com a comida. Os ricos gastam muito pouco da sua renda com comida. Por quê? Porque eles têm muito mais riqueza e eles só têm um corpo e os corpos das suas famílias para gastar com comida. Então, por mais sofisticada e cara que seja a comida dos ricos, eles ainda gastam pouco da sua renda com alimentação. Já os pobres e a classe trabalhadora gastam muito da sua renda com alimentação, com energia elétrica. Então a gente tem que transformar, isso é muito importante entender, a comida, a energia elétrica, a água, o mais barato que for possível, porque isso vai beneficiar a maior parte da população. Já a renda proveniente de propriedades, a renda proveniente de ações, a renda que vem passiva sem a pessoa trabalhar, essa renda deve ser mais taxada. Teve uma pessoa nos comentários do meu vídeo anterior que perguntou assim para mim, André, e a renda de aposentadoria e pensões? Essa tem que ser taxada muito também? Não, não deve ser muito taxada, porque a renda que vem de aposentadoria é porque a pessoa trabalhou, é uma renda conectada ao trabalho. E a renda de pensão, especialmente a renda de pensão de um cônjuge, né, que a pessoa morreu e outra pessoa está recebendo pensão, é porque alguém trabalhou. É uma renda conectada ao trabalho. Renda conectada ao trabalho tem que ser desonerada. Tem que pagar menos imposto. Menos imposto. Porque a maioria das pessoas trabalham. E a renda conectada ao trabalho, ela tem que ser menos tributada. Mas a renda conectada à riqueza, a renda conectada a você ter ações, você ter propriedades, você ter empresas, essa renda tem que ser mais tributada. A renda conectada ao lucro das empresas tem que ser mais tributada. E tributar o lucro não é tributar o faturamento, não é? Se a empresa não tem tanto lucro, ela acaba sendo menos tributada. Mas as empresas que têm muito lucro, elas devem ser tributadas até para evitar e combater monopólios, até para evitar e combater o poder que elas constroem dentro da sociedade. Porque a gente sabe que o dinheiro e o acúmulo da riqueza, ela não produz apenas poder econômico, ela produz também poder político. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador,
quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.